Masnon Service. Somos uma empresa de comunicação e marketing. Temos transmissão ao vivo pelo Facebook, Instagram e YouTube de diversos eventos, tais como casamento, culto, cruzadas, concertos, seminários, graduação e muito mais. Temos também sessão de fotografias para aniversário, publicidade e outros fins, produção de cartazes e spots publicitários. Contacte-nos pelo número Masnon Service. Qualidade, rapidez e eficiência. Masnon Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Pilene, um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnon Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnon Acomodação. Um aconchego fora de casa. Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte. Homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Soberano Deus, Deus da graça, Deus do Espírito Santo, queremos te louvar, queremos te bendizer, papá, nesta hora da noite. Papá, queremos iniciar este trabalho. Muito obrigado pela oportunidade que nos deu. Colocamos todo o trabalho que nós vamos fazer aqui. Queremos analisar algumas coisas relacionadas, papá, com a sua igreja, no país e no mundo. Queremos que o Espírito Santo seja derramado neste lugar. Use os seus servos para a honra e glória do nosso Deus. Queremos te agradecer desde já e para sempre. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor, pela oração. Queremos desejar a toda e a todos sejam bem-vindos a mais uma edição de João 8:32 podcast, um espaço ideal para o crescimento espiritual, a partilha da palavra de Deus, a interpretação de forma correta, impactante e que molda o comportamento e o crescimento espiritual de todos que nos acompanham aqui, porque sempre trazemos convidados que entendem da palavra de Deus, dotados de sabedoria para melhor nos ajudar a caminhar com Deus. Temos espaço de publicidade neste podcast João 8:32. Entre em contato com a produção
para deixar a sua empresa, a sua marca, o seu serviço. Fazemos também transmissões em direto de cultos, avivamentos e outros eventos que você tenha na sua igreja. Então, falo também com a produção e temos ali contactos para você que deseja apoiar, né, este podcast João 832 através de valores monetários. Temos Mola 86 66 84 300 e também temos M-Pesa 84 128 62 66. Oh, coloca aí, eu sou confirmado, a gente agradece. E você também estará contribuindo de forma positiva para que este podcast continue transformando, continue trazendo temáticas que vão, de certa forma, influenciar, impulsionar para o melhoramento da vida espiritual de todos nós. Para o tema de hoje, que iremos fazer uma reflexão profunda sobre o medo e esperança em tempos de insegurança. Estamos com dois convidados, servos do Senhor. Estamos com a pastora Aniceda e também estamos com o pastor Bila, eles que vão nos ajudar a interpretar, não é, essa situação de medo, a situação de esperança em tempos de insegurança, em tempos de dificuldades, não é? Então, um motivo mais que o suficiente, interessante para o caro internauta compartilhar esta live para que outros também tenham a graça de adquirir o conhecimento, a sabedoria que somos de Deus, são dotados, hoje vão partilhar aqui conosco. Então, compartilha a live no Facebook, no YouTube e também no Instagram, porque estamos a transmitir em direto e em simultâneo. Coloca gosto, coloca também comentários sobre a temática de hoje, que os pastores estão aqui, vão nos ajudar a analisar, a interpretar. Não esquece, coloca gosto, coloca comentário, siga-nos também no Facebook, no Instagram e no YouTube. É só subscrever-se e ativar o sininho de notificações para receber todas as novidades sempre que Mais Non Service estiver em direto. Para isso é só escrever Mais Non Service no Facebook, Mais Non Service também no YouTube e também no Instagram. Estará dentro da nossa página e na nossa conta. E desde já quero saudar os meus convidados. Pastora Aniceda, seja bem-vinda. Muito obrigada. Como é que está de saúde? Graças a Deus, o Senhor me tem ajudado em todos os momentos. E o ministério, como é que está? Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, o ministério está andando, Amém. tentando despovoando o inferno para povoar os céus. Aleluia. Pastor Lino, seja bem-vindo, Pai do Senhor. Muita paz, muito agradecido. Como é Pelo que está de convite. saúde? Saúde na graça, vamos andando. Amém. E como é que está o ministério também? O ministério está andando Amém. na graça do Senhor. Ficamos felizes por saber que as coisas estão caminhando para a honra e glória do nosso Senhor. Para iniciarmos a nossa conversa, vamos começar mesmo explicando o que é medo. O medo é aquilo que atormenta qualquer pessoa que existe. Hum, Quando uma pessoa está com medo, pode ser um arbusto, a pessoa foge a pensar de que é um demônio, um animal que vai lhe devorar, não sei quantos por aí. Então, o medo abrange muitas coisas. De dia, vá que não vá. Mas embora que de dia também aconteça uma coisa que a pessoa basta ouvir uma pequena coisa movimentar-se, ou às vezes é uma ventania que está a soprar, o capim começa a fazer barulho, a mexer-se, a pessoa fica com medo. Não está em paz a pessoa. Exato. Então, quando for pior, quando for de noite. Ai, ai, ai. A pessoa vê um arbusto por ali, começa a pensar mil e uma coisa. Aquele deve ser uma pessoa que quer me atacar. Quando passa ou desvia, no dia seguinte, quando volta, vai ver de que pá, é um arbusto, afinal de contas, que está ali. Não é nenhuma coisa. Muito bem. Medo, posso eu mais ou menos escrever assim, nas primeiras palavras, dessa forma. E o que seria a esperança? O que é esperança? A esperança é aquilo que a pessoa tem, a fé de que isto aqui é de conseguir, é de ter. Se hoje estou aqui, é porque amanhã é de sair. Muito bem. Obrigado. Pastora Aniceda, insegurança o que será? Insegurança está relacionado mesmo com medo. Que a pessoa fica insegura
quando perde controle da situação. A pessoa começa a não se sentir bem. É uma atitude involuntária do estado do espírito da pessoa. Muito bem. A pessoa fica naquela escolha. Não sei o que me espera, a pessoa perde o controle, a pessoa não sabe às vezes o que fazer, a pessoa não tem comando da situação e a pessoa fica com medo. É uma atitude que pode se tornar um medo geral de uma certa situação, pode ser um medo constante, o que nós podemos considerar que a pessoa tem medo de uma determinada coisa, medo de um relâmpago, medo, sei lá, de uma atmosfera, uma situação de um dia para o outro, a pessoa supera. Mas há quem tem medo constante de uma determinada coisa. Amém. Muito bem, já temos conceitos básicos para a gente fluir na nossa conversa. É normal o cristão ter medo? É normal o cristão ter medo. A Bíblia relata que até os próprios homens de Deus, em certas circunstâncias, tiveram medo. Começando do Antigo Testamento para o Novo Testamento, em certas circunstâncias, os homens de Deus tiveram medo. Nós podemos verificar no Antigo Testamento, nós podemos encontrar o Elias, em certo momento teve medo de Jezabel a ponto de poder de se Tinha medo de esconder. morrer. Teve medo de Jezabel a ponto de pedir Deus para lhe levar. No Novo Testamento, nós encontramos em Marcos registrado os homens de Deus junto com Jesus, mas tinham medo. Apesar de estar lá o Messias, mas tiveram medo em determinado momento. Tiveram medo da tempestade. Muito bem. Vou ler aqui a segunda carta de apóstolo Paulo ao Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que interpretações podemos fazer a esta mensagem que Paulo manda para o Timóteo? Vamos ouvir o pastor Lindo também. Sim, segundo a interpretação do filho amado do apóstolo Paulo, Timóteo, não fomos dados o espírito de medo, de covardia, não sei quantos, por aí. Eu interpreto da seguinte maneira: o Espírito Santo depende da pessoa como ele encara e estar alinhado com a doutrina de Deus, que eu tenho que, ou estou a andar segundo a vontade de Deus. Então aí o apóstolo Paulo está a alertar ao Timóteo que não fomos dados Espírito. Então quando o Espírito Santo entra na pessoa, conduz a pessoa sai o medo. Então ele consegue pregar o evangelho com toda a vontade e com toda a dignidade. E quando a pessoa tem medo, ensaia tudo que aparece lá frente. Então é por essa razão que não fomos dados esse espírito de medo. Nós não podemos ter medo daquilo que estamos a falar, não podemos ter medo dos demônios, não podemos ter medo de tudo quanto nos aparece à nossa frente, desde o momento que nós saibamos de que estamos com o nosso Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Temos o caso, a pastora citou de Elias, mas também temos o caso dos discípulos do próprio Jesus Cristo, quando Jesus estava caminhando. Não é? E pastor também, quando falava de medo, mencionou isso, que às vezes a pessoa vê um arbusto e fica com medo, pensa que é outra coisa. Agora me lembro também a questão dos discípulos, quando estavam no barco, havia tempestade, Jesus andava a pé, não é? A caminho deles. Eles ficaram aterrorizados. Pensaram que era um É fantasma. um fantasma, né? Uhum. E depois eu, quando encontro aqui na primeira epístola do João, não é? Capítulo 4, versículo 18, diz: no amor não há medo.
Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E depois eu notei, quando Jesus se aproximou, o Pedro diz: se for o Senhor, manda-me descer e ir Vir ter ter consigo. consigo. Amém. E, de facto, o Pedro desce e vai ter com Jesus. Agora, olhando para aquela situação que, no princípio, eles tinham medo, mas Ganharam ânimo. o Pedro, eu não sei os outros, mas a Bíblia fala do Pedro que quer dizer, ele disse: se for o Senhor, significa que em algum momento o medo acabou. Uhum. Agora, depois a Bíblia diz que onde no amor não há medo. Que interpretação a gente pode fazer? O medo no princípio, por pensar que é um fantasma, e de repente há aquela coragem de dizer: mas se for o Senhor, então eu posso descer e ter conselho. Que interpretação a gente pode fazer? Sim, na minha forma de entender, Hum. ele já estava a ver a pessoa com quem estava a conversar, que é o seu mestre nesse caso. Então disse que se for o mestre, manda-me descer para vir ter consigo. Então desceu, foi lá ter com ele. Eu quero desviar-me um pouco, Uhum. falar de uma coisa que tem acontecido em outros países do mundo. Aparece uma pessoa com fato e tudo mais, você a pensar de que é uma pessoa. Chega, senta, vem ter com Bila, por exemplo. Como não conheço, só vou dar o nome só. Vai ter com Bila. Então, quando chega ali, vem ter com Bila. O Bila diz que saiu um pouco, o Bila não está cá. Saiu sim, está bem. Aguenta um pouco. Então, eles preparam, preparam chá, vamos tomar chá. Diz que não quer tomar chá. Então viram, vão procurar outra coisa para comer, diz que não. Vão colocar água, toma lá água, diz que não toma. Então não é pessoa. Não é pessoa. Então, quando o primeiro medo que tiveram, pensaram que era fantasma, que estava a vir em cima da água. Mas quando viram quando Jesus disse que não tenho medo, sou eu. O Pedro disse: se for o Senhor, o mestre, manda-me para que eu desça. Então disse que venha. O Pedro disse: então praticamente aquilo que estava a ler, o medo passou por causa do amor ao mestre dele. Eu vou ter com o meu mestre, ele vai me salvar. Então saiu, foi ter com o mestre. Obrigado. Ainda nessa cena deste acontecimento de Pedro, discípulos e o próprio Jesus, lança uma questão para a pastora. Em momentos de insegurança, como a fé pode ser uma âncora para o cristão? A fé pode ser uma âncora para o cristão, porque nós Seguro. Temos um exemplo, por exemplo, do Pedro, quando viu a Jesus, já tinha certeza que era o mestre, teve aquela coragem. Posso descer. Algo física. Para a física, a pessoa automaticamente ia afundar, né? Por causa da força de gravidade. Mas entendemos na Bíblia que ele não afundou, caminhou. Até que, em algum momento, teve aquela perda de fogo, tempestade, mas depois pediu socorro. Então, que análise a pastora pode nos trazer? Nós aí temos a continuação da primeira passagem que o Amado falou, é sobre o encorajamento que o apóstolo Paulo dá ao Timóteo. Não temos espírito de medo. Sim. Deus não nos deu o espírito de medo. Sim. Para vencer, porque na carne, nós como humanos somos dotados desta característica de fraqueza. Mas em Jesus, nós somos mais do que vitoriosos. Nós ganhamos coragem em Jesus. E ali onde está a falar do Pedro, o Pedro vence o medo. O Pedro vence o medo porque está confiante. Porque pegou a fé como âncora. Através da fé, eu vou me aproximar. Através da fé, vou me dirigir até a Ele.
Mas esta característica humana, esta insegurança volta a tomar. Volta a tomar. Porque é um ato involuntário. Ainda que ele crê que Jesus é todo-poderoso, sob a ordem dele, eu me aproximo, eu me achego até ele sobre a ordem dele. Eu posso andar, eu posso caminhar, porque ele disse: venha até mim. De facto, eu posso ir. Mas a um certo momento, ele é tomado por esta consciência de medo, de que eu sou humano, eu sou frágil. Mas sou eu mesmo que está sobre água. Então começa a ser tomado por este medo, perde a sua própria âncora de continuar a caminhar. A fé, a esperança está em Jesus. A dado momento, deixou de confiar em Jesus, deixou de pegar esta âncora e começou a caminhar sobre o seu próprio entendimento, começou a olhar para a sua fraqueza e isso lhe tirou a âncora. A fé é a âncora, sim senhora, que pode nos levar até a fazer coisas, prodígios e maravilha, até aquilo que para nós é inseguro. Em Jesus, a confiança e a vitória. E hoje em dia, como é que nós podemos contextualizar essa história do Pedro, a fé, coragem, andar sobre as águas, encontro de Jesus? Olhando para essa perspectiva de medo, primeiro, né? Depois a esperança, de facto é Jesus, então posso andar. Né? Como é que hoje em dia podemos contextualizar nas nossas igrejas, nas nossas famílias? Primeiro, nós temos medo já. Como humanos, já temos medo. Porque medo, de facto, é uma atitude involuntária, impensada. Não se programa para ter medo. Não se deseja ter medo. Não se planifica ter medo. O medo já temos. Mas, quando a gente conhece a verdade, quando a gente conhece a Jesus, somos capazes de fazer até o impossível. Então, nós temos que estar em Jesus para podermos vencer todos os obstáculos do mundo. Nós temos que estar em Jesus para podermos vencer as adversidades econômicas, as tempestades, as enfermidades, as pandemias. Só em Jesus, porque Ele é a solução. Pastor, Sim. como é que podemos contextualizar na sua visão? Sim, a primeira coisa é aquilo que eu disse, o medo. Primeiro, quando nós não estamos preparados, ficamos com medo, indecisos, se vai dar certo ou não vai dar certo. Então, falando desta parte da insegurança do apóstolo Pedro, aí entrou a questão do mundo. Sou eu. Enquanto eu existir em mim, Jesus sai de mim. Então entra o eu, é onde que o Pedro afunda. Então começa a ficar em segurança. Será que é verdade? Sou eu que estou a andar em cima da água? Então, às vezes eu vou àquela história de Nebuchadnezzar, quando disse que estas coisas todas foram construídas pelo meu poder. Esqueceu-se de que havia alguém superior a ele. Então foi isso aí. Então o medo muitas das vezes ataca-nos desta forma. E segundo o que a pastora estava a dizer, somos dotados de duas coisas, que é o espírito e o corpo. Então o corpo está fragilizado para as coisas do mundo, mas a alma para as coisas espirituais. Jesus disse aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo seja derramado em vocês. Então daí irão andar até os confins do mundo. Então, quando o Espírito Santo começa a tomar posse de alguém, só manda. E você tem que obedecer. O medo praticamente não tem. E hoje em dia, como é que tem sido as nossas igrejas? Depende de cada pessoa, como entende as coisas.
Eu poderia dizer, somos muitos que professamos a religião, mas a verdade é uma, carregamos o diabo nas nossas costas. Carregamos o diabo nas nossas costas. Eu às vezes, até estava a falar mesmo no domingo, eu só vejo, conheço que aquele ali é um religioso. No domingo, quando pegou a Bíblia, agora como hoje só pegam telefones, não sei quanto, é muito difícil eu conseguir identificar. Porque quando nós formos a ver a realidade, o mundo, as pessoas estão a destruir o mundo, não são ateus. Não são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, são pessoas que conhecem. Alguns são pastores, alguns são evangelistas, sei lá, todo mundo. Quando estão no púlpito a louvar, pode ver o céu a descer. Mas a verdade é uma: nós estamos pegados ao mundo. Isso, para nós tirarmos o mundo, você tem que se entregar na totalidade. Aquele mandamento que Jesus deu no João: confia no seu Deus, todo o coração, toda a sua alma, o seu entendimento e tudo mais. A segunda coisa, ama o seu próximo como o outro. Para nós conseguirmos amar a Deus, eu tenho que me entregar na totalidade, não deixar uma parte. Obrigado. Pastora, no início falou aqui do profeta Elias, que teve medo da Jezebel, teve medo de ser matado. Hoje em dia, os homens de Deus têm medo da morte no âmbito de pregar a palavra de Deus. Como é que avalia? Eu creio que agora os homens de Deus têm mais medo do que na antiguidade. O nosso evangelho é muito mais para uma determinada classe. Nós temos indianos aqui. Quanta gente já foi à casa do indiano para dar salvação? Pouca gente vai. Nós temos hindu. Até em certas ocasiões nós convidamos a sociedade hindu. Mas quem já entrou lá para falar de Jesus Cristo? A semelhança dos antigos. O nosso evangelho é mais para o mercado, é mais para a rua, é para aquele que nós achamos que este dá. Se o país... Hoje em dia nós escolhemos. Sim, escolhemos. Se o país está como está hoje em dia, imoralidade e muita outra coisa, é que o homem de Deus não consegue enfrentar o governo para dar o recado que Deus tem para a sociedade. O homem de Deus tem medo. Ou prefere omitir a verdade? Omite a verdade. Alguns até falam, mas são poucos homens de Deus que fazem isso. São poucos homens de Deus que se colocam na brecha por causa da verdade, por causa do país. São poucos, é verdade. Mas falando a verdade. Mas falando a verdade. São poucos homens que fazem isso. Há medo, sim, senhora. Eu não sei bem dizer se será medo ou será receio. Mas o evangelho, hoje em dia, a pregação é por dedos. A pregação, olho para quem. E muitos homens estão na igreja à espera que o crente vá ter com ele. O ide, hoje em dia, é pouco. São poucos homens. Vinde a mim todos. A maior parte dos homens de Deus são vinde a mim. Mas todos quando estão cansados e oprimidos. O ide anunciai são poucos. Se nós formos a ver, a maior parte dos homens se batem nas cidades, se cruzam nas cidades. Mas nós temos a ordem de levar o evangelho até os confins da terra. Se nós formos a ver as grandes igrejas, as igrejas mais populosas, a maior parte delas estão nas cidades. Não vão até os confins. Aquele sítio onde não há carro, aquele sítio onde o transporte não vai, aquele sítio onde tu não tens água potável, são poucos homens que vão para lá. Onde é para ir dormir debaixo de uma árvore, ter uma lareira ao redor. São poucos homens que vão para lá, que tiram fato, deixam casa e vão para lá. São poucos homens.
e se vão, são os homens mais humildes que vão, porque temos alguns homens que vão até lá. Mas se nós formos a olhar aquelas igrejas muito grandes, de nomes sonantes, lá no campo não estão. Mas a que se deve? A que se deve esse medo? Ou a essa ausência de ir para lá pregar o evangelho? E outra coisa que eu tenho notado também é a questão de pessoas, homens de Deus, né? Ir em casa dos curandeiros. Muitos não vão em casa dos curandeiros para pregar a palavra. Vamos ouvir o pastor também, o pastor Lindo, qual é o posicionamento quanto a esse assunto. Elias tinha medo de Jezabel, é por isso que se escondeu. Os homens de Deus, não todos, mas a maioria, se esconde lá no templo. Sim, É difícil, somente para aquelas zonas. Vamos lá. Hoje em dia temos a questão de Cabo Delgado. É uma província com um grande problema de segurança por causa dos ataques. Nós, como homens de Deus, vemos que lá pessoas têm medo de viver, tem pessoas que têm medo de sair, tem pessoas que têm medo de entrar. Agora, nós, como homens de Deus, será que devíamos ir para esses sítios, pregar para aqueles homens, esses extremistas? Você sabe, ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem, deixam se arrepender e deixar os maus caminhos, amar o próximo como ama a eles mesmos. sim, segundo o que estava a dizer, a questão do profeta Elias, eu recordo-me, não sei, foi há 6 anos atrás, ou há 8 anos, estávamos num seminário, um apóstolo estava a pregar desse homem. Ele intitulou o tema como a falta do alimento espiritual. É o que aconteceu com Elias. Depois de ter matado aqueles homens dos profetas do Baal, ele foi ao palácio para ir ouvir em primeira mão aquilo que aconteceu com Shadraque, Mesaque e Abednego, o Nebuchadnezzar a dizer de que, vamos todos acreditarmos no Deus desses 3 homens, porque tem poder. Então foi para lá. Então foi quando ouviu o Jezabel a dizer: se esta noite, esta cabeça dele ainda continuar neste pescoço dele, não serei eu. Então, por falta do alimento espiritual, ele teve que fugir, teve medo. Esqueceu de que Deus lhe deu todo o poder. Tinha todo o poder, sim, grandes coisas. Mas por causa da falta do alimento espiritual, pensou de que sim, aceita morrer, mas não nas mãos de Jezabel. Então, nós também, hoje em dia, somos muito poucos, segundo o que estava a dizer a pastora, que temos esse poder, essa ousadia de enfrentar. Há coisas que às vezes o Deus tem feito por nós. Não sei como é que eu posso dizer, como é que acontece. Estou a ver a pastora ao meu lado, mas quando a pastora aparece num sítio, as pessoas não estão a ver a pastora. Estão a ver uma pessoa muito grande, supernatural. Então começa a admirar, mas é a pastora aquele? Não é a pastora. Então aparece uma outra imagem de Deus à frente dele, ou de um anjo, que lhe coloca no outro sítio. Agora estava a falar a questão de Cabo Delgado, que os homens de Deus podem ir para lá. Primeiro tem que saber onde estão essas pessoas. É certo que podemos jejuar, não sei quando você saber que estão localizados no sítio X, para você ter diretamente com eles para conversar. E agora andar misturado com o mundo, logo chega lá, é atingido, ou não é atingido, salva, então não se consegue fazer chegar a mensagem. A segunda coisa é a questão do próprio medo que aparece em nós. Se já mataram tantas pessoas e eu serei salvo, vale a pena só as combaixadas acá.
É essa a minha forma de entender. Muito bem, muito interessante. Eu queria Eh, pedir fa- para falar para Sim, sim. Está. esta situação de Cabo Delgado é uma situação muito sensível. Muito sensível. Eu me recordo quando isto começou, eu conversei com alguns pastores e eu até disse, olha, que tal levantarmos um movimento de pastor para pastor? De pastor para pastor. Eu lá falei um pouco. Disseram, a ti que Deus te revelou, faça. Responderam assim. Nós temos uma situação muito sensível. Nós temos homens de Deus em Cabo Delgado. Homens esses que precisam de apoio de outro homem. O fazer missões, nem sempre é preciso irmos para o setor. Nós podemos fazer missões de diversas maneiras. Nós temos muitas obras a fazer. Nós podemos localizar os homens de Deus que estão lá, que estão a precisar de ajuda de quem está fora. De quem está fora de Cabo Delgado. Aqueles homens estão a padecer. Aqueles homens precisam de pão, precisam de vestuário, precisam da própria palavra de Deus, que é manuais da palavra, que são revistas, são bíblias, precisam disto aqui. Se o movimento existir para poder ajudar os homens de Deus que estão lá, nós podemos fazer missão sem termos ido a Cabo Delgado. Nós podemos localizar os homens verdadeiros, comprometidos com a palavra de Deus e a distância de homem de Deus para homem de Deus, ajudarmos esses homens, sem que tenhamos ido para lá. Interessante. Muito obrigado. Queremos fazer um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouco. Não desligue o seu aparelho, não desligue os dados. Voltamos daqui a pouco mesmo com mais conversas sobre a reflexão bíblica do medo e esperança em tempos de insegurança. Estamos com o pastor Lino e também com a pastora Ana. Voltamos já. Masnon Service. Somos uma empresa de comunicação e marketing. Temos transmissão ao vivo pelo Facebook, Instagram e YouTube de diversos eventos, tais como casamento, culto, cruzadas, concertos, seminários, graduação e muito mais. Temos também sessão de fotografias para aniversário, publicidade e outros fins, produção de cartazes e spots publicitários. Contacte-nos pelo número Masnon Service. Qualidade, rapidez e eficiência. Masnon Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Pilene, um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnon Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnon Acomodação. Um aconchego fora de casa. Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte. Homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Muito obrigado, cara e caro internauta que ainda está conectado
podcast João 8:32. Voltamos para a última parte desta edição, onde estamos fazendo a reflexão bíblica sobre medo e esperança em tempos de insegurança. Bom, continuamos conversando aqui com os nossos convidados, né? Analisávamos a vida do profeta Elias, mas também podemos também trazer aqui exemplos dos 3 jovens, né, de Babilônia, como o pastor estava aqui mencionando. Hoje em dia, como é que nós, em situações de crise humanitária, crise econômica, crise cultural, social, os jovens cristãos podem se manter firmes e não ter medo, mas continuar com a esperança de que isto vai passar se a gente estar ou permanecer na palavra de Deus. Sim, mais uma vez, muito obrigado. Há coisas que quando estão numa outra pessoa, parece que a dor eu sinto, mas de uma forma indireta. Quando nós formos ver a questão do Jó, quando ele perdeu os seus animais, os seus filhos, não sei quantos por aí, o diabo ali foi dizer, o Satanás disse a Deus, é porque ainda você não lhe tocou. É por essa razão que ele ainda te adora. Então, quando diz que então autoriza-me eu pegar a ele para ver se ele não há de fugir de si, vai deixar de adorar. Mas aí o Jó continua a dizer de que ele é Deus. É Deus. Não vale a pena eu mudar. Então, isso aí é uma história que tem acontecido conosco. Somos muito poucos. Quando enfrentamos uma situação, preferimos mudar. Preferimos mudar, dizer que não, é porque o irmão Costa ou a pastora é que me puxou, não sei que eu não queria, não sabia de nada, não sei quantos por aí. Queremos ser o Jadão. Sim. Sim. Eu também, quando pegou. Sim, disse que a mulher também cobra, não sei quantos por aí. Uma história dessa já aconteceu na África do Sul, em Joanesburgo, era o culto de vigília. Entraram bandidos lá armados. Pediram ao pastor para que viesse à frente ao lado deles. Dispararam em cima, para mostrar de que as balas estavam carregadas. Aliás, as armas. Então disseram o seguinte, nós queremos as pessoas que estão a defender a tese do pastor, de que Deus existe. Só saíram 3 pessoas. A igreja cheia. Estavam cheios de espírito, todos a gritar de um lado para o outro. Não sei. Sim. Mas quando o medo de morrer chegou, todos ficaram com medo de ir. O outro disse, você? Disse que não, o pastor é que me chamou. Eu fui convidado para vir assistir o culto. Eu me lembro do Pedro também. quando Jesus já tinha sido preso. Sim, não sim. é? Você é um deles. Não é nada. Yeah. Essa maneira de vestir, essa maneira... Você é um deles. Então esses crentes também tinham isso mesmo. Sim. Então fugiram. Então aqueles homens ali só queriam ver, ou Deus estava a experimentar, testar as pessoas que eram verdadeiros crentes. Então quando nós deparamos com essas situações e tudo mais, muito mais... Pastor, orar ou acreditar em Deus é um problema sério. É pessoal. Você tem que se entregar. Aquela palavra que Deus disse, Jesus disse, seja feita a sua vontade. Quando um cristão aceita Jesus, depende muito mais do poder do alto. Quando nós formos a ver no Jeremias 17, versículo 7 e 8, diz que aquele que acredita em Deus é considerado como uma planta ou uma árvore que está plantada junto ao ribeiro. Então, quando nós estamos conectados em Deus, praticamente não há nenhum mal que vai nos atingir. Estamos sempre seguros daquilo que estamos a fazer. Irmão pode ficar doente, aparecer alguém dizer o seguinte, mano, eu conheço alguém lá, que isto aqui um dia vai te tirar. E aparece muito. Né? Então, daí esqueceu, sou eu que estou a sentir a dor, eu tenho que ir. Então pronto, sai.
é um problema muito sério. Isso já é um testemunho que eu posso dar. Aconteceu comigo há 3 anos atrás. Tive um problema aí dentro. A minha família toda veio me dizer: este aqui eu conheço alguém, este aqui eu conheço alguém. Eu disse: Jesus vive. Amém. Seja feita a vontade dele. Eu estou aqui hoje a dar esse testemunho porque, na verdade, tive esses problemas. Então Deus me abençoou. Então é preciso que seja feita a vontade dele. Se é que é para é essa forma de eu despedir o mundo, vai ser dessa forma, mas partindo para a glória. Então nós temos que ser fortes. Não sei a nossa forma de entender as coisas como são, dependendo de cada um, aquilo que a pessoa achar. É porque a dor estava com a pastora ontem. Hoje eu que estou a sentir a dor. Então, praticamente, há uma diferença muito grande que pode vir a acontecer. Então, eu tenho que mostrar a minha fé em Jesus. Tenho que mostrar a minha fé em Jesus. Há uma passagem que me toca tanto quando o Shadraque e Meshach e Abednego responderam ao Nebuchadnezzar de que nós não entramos nesse negócio. Não entramos nesse negócio. Se for para morrer, vamos morrer. Se ele não conseguir nos salvar, não tem problema, podemos morrer. Então, esse que é a fé na totalidade que nós temos que ter. Interessante. Pastor, qual é o seu comentário? Então, simples, está resumido uma frase que o pastor falou há pouco tempo, que deu exemplo lá do apóstolo que pregou. Em momentos da crise econômica e desse tipo de crises todos, o crente tem que se alimentar da palavra. Amém. O crente tem que viver na palavra, tem que buscar a Deus, tem que ler a Bíblia, tem que orar, porque só em Jesus há vitória. A coisa importante é que toda carga em Jesus tem solução. E nós, quando vencemos as adversidades, isso se torna para o crescimento espiritual, e não só para o crescimento espiritual, isso engrandece o nome de Deus. O nome de Deus é glorificado pela vida de quem venceu em Jesus. Amém. Estamos a falar aqui sobre a palavra sobre o Elias, quando fugiu de Jezabel. E o pastor citou a parte onde ele matou aqueles... Os profetas de Baal. Aquele povo todo que estava nas cavernas, aquele povo todo disse o quê? Só o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus. Quando nós vencemos, quando nós prevalecemos nas adversidades e vencemos em nome de Jesus, Amém. Nós ganhamos crescimento, não só para nós, também isso influencia quem vive a circunstância, e não só o nome de Deus é glorificado. Amém. Interessante. O tempo nos foge muito aqui. Quando a conversa fica cada vez mais interessante, o tempo também vai acabando, né? Então, em jeitos de considerações finais, né? Que conselho o pastor deixa aqui para quem está perdendo a esperança por causa de medo? Alguns porque é medo de perder emprego, alguns é medo de perder o casamento, alguns é medo de perder filhos, famílias, alguns é medo mesmo de perder amigos, não é? Alguns é medo mesmo de perder a própria vida. Alguns é medo de perder o ministério. Que conselho o pastor deixa para essas pessoas? O conselho meu parte da experiência pessoal. Dependendo das circunstâncias em que eu me encontro, na Bíblia existe muitos homens de Deus que passaram das circunstâncias em que estou a passar. Então eu começo a imaginar, se aconteceu isto aqui, como é que o homem de Deus conseguiu vencer? Então eu vou me alinhar naquilo. Então se ele conseguiu dessa forma, eu também vou conseguir. O que eu queria dizer é o seguinte:
nós não aceitemos, nunca deixemos que o inimigo corte o fio que nos comunica com Deus. Porque quando basta cortar o fio, pronto, as mensagens já ficam pendentes. Muitos de nós, pastores, acabamos falando coisas porque Deus me falou, enquanto não existe a comunicação do Espírito Santo. Temos que sempre manter-nos com o Espírito Santo. Esse é o meu conselho. Nunca abandonarmos. Buscarmos o Espírito Santo. Pastora, qual é o conceito que deixa? Parece que estão perdendo a esperança por causa do medo de perder muitas coisas. Eu queria dizer o seguinte. Muitas das vezes nós olhamos para as circunstâncias e esquecemos de quem está no barco. E às vezes nós pensamos que se eu estivesse com A e B, eu podia vencer. Eu queria dizer, Jesus está no barco. Amém. Ele é a solução. Busca o poder do Espírito Santo. Não importa a circunstância em que nós estejamos a viver, não importa a adversidade, mas o nosso Deus tem poder para lançar fora todo o medo, para mudar o sabor amargo, para transformar o limão azedo em uma limonada doce. Aleluia. O nosso Deus é a solução. Busque a Deus, alimenta-se com a palavra de Deus, fique na presença do Senhor. Jesus é a solução. Venha Jesus, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e viva nele. Ele ser o Senhor da sua vida. Amém. Considerações finais sobre a temática, pastora? Alguma coisa que queira acrescentar sobre o tema de hoje? Que não tocamos aqui, ou que tocamos, mas quer que o internauta tenha e guarde isso e aplique na sua vida. Eu queria pedir para todos nós olharmos para a sociedade com compaixão. Termos compaixão das almas que estão a perecer. Há muita gente parecendo que não. Há muita gente sem salvação. Vamos deixar de ficar à espera que a pessoa venha para aceitar Jesus. Vamos até os confins da terra. Vamos nos apegar à grande comissão. Amém. Irmos buscar as almas que estão perecendo sem a salvação. Porque amanhã vão dizer, não nos falaram de Cristo. Pois. Beijinhos e abraços. Vão para todos os que me querem bem. Aleluia. Ao povo de Deus. Amém. E volto a dizer, vamos prosseguir em conhecermos a verdade. Pastor Lino, considerações finais, algo relevante que quer deixar para o internauta guardar e aplicar na sua vida sobre a temática de hoje. Vamos à seara do Senhor. Muitas pessoas estão a morrer, estão à espera de nós e que haja união entre todos os pastores Amém. para que vão a Machamba ou na seara do Senhor. A seara é grande e precisa de nós lá. Irmãos estão a socorrer, estão a sucumbir, estão à espera de nós. Vamos deixar as quatro paredes, vamos tirar o eu para que o Espírito Santo tome conta dessa missão. Obrigado. Amém. Beijinhos e abraços. A todos os irmãos na fé, que Deus abençoe-nos a todos, em particular ao irmão que nos convidou para estarmos aqui, que Deus te abençoe junto à sua família. Que mais Calma, bênçãos amor. sejam derramados. Amém. E quem sile a mim catego eu, né? Muito obrigado, pastor. Sabemos que vão sempre orar por nós para que a bênção continue a ser derramada neste lugar. Queremos agradecer também a vossa presença, a vossa disponibilidade em compartilhar os vossos conhecimentos, não é? E também exortar a igreja de uma forma geral, mesmo aqueles que ainda não são igreja. Quem sabe, um e o outro ouviu a mensagem, ouviu o convite que os pastores deixaram aqui, vai se preocupar quem é esse Jesus e poderá conhecer a Jesus, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e
haverá com certeza celebração nos céus. Muito obrigado, que Deus também abençoe vossos ministérios, vossas famílias. E esperamos por vós também nas próximas oportunidades. Quero também agradecer a caro internauta que compartilhou esta live, que comentou, que deixou gosto. Agradecer também a Deus pela vida da equipe da Mais Non Service, a Taylor Waila, nossa realizadora. Hoje estamos com a Cotiza na, na realização, né? E a trabalhar juntamente com a Taylor Waila. Estão a fazer excelente trabalho. Estamos com o operador de câmera, o Sheldon, né? O Sheldon está hoje a operar a câmera. Muito obrigado. Ao Hermelindas, nosso produtor, e a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aos nossos parceiros que têm contribuído de forma ativa e positiva. Então, temos espaço de publicidade. Fale com a produção e feche esse negócio. Sua marca, sua empresa vai poder passar aqui durante as edições e pode também apoiar, né, esta edição ou este podcast através do M-Pesa Emola 86 66 84 300 Emola 84 128 62 66 M-Pesa. E a gente agradece. Há muita coisa que precisa ser melhorada. Ainda não temos o AC aqui dentro. Estava chegando aquele momento de calor. Vamos transpirar muito. Mas se o Amado, né, bater um bom confirmado, a gente compra o AC e montamos aqui. Os nossos convidados já não vão transpirar. Que Deus abençoe a Moçambique. Vamos terminar com a oração feita pela pastora Aniceta. Oremos. Poderoso Deus, elevamos as nossas vozes ao trono da Tua graça para reconhecer que o Senhor é Deus. Pai Celeste, nós queremos louvar por este momento que estivemos aqui neste lugar. Queremos louvar, Deus amado, por esta televisão, pelo Teu servo, que entre tanta coisa do mundo maravilhoso, Deus, escolheu servir-te através do seu equipamento. Pai Celeste, que seja uma televisão para despovoar o inferno. Aleluia. No nome de Jesus, declaramos o crescimento. No nome de Jesus, declaramos a prosperidade. No nome de Jesus, declaramos para que possa atingir almas, Senhor amado, aquele sítio onde o físico não chega. A Tua palavra, Deus amado, através desta televisão, possa chegar. Aquele sítio, Deus amado, onde, Deus amado, a Bíblia não chega, mas o versículo maravilhoso, Deus, possa chegar. A meditação maravilhoso, Deus, possa chegar através desta televisão. Pai, nós te louvamos, Senhor dos Senhor, pela equipe toda, Deus amado, que guarde, Senhor dos Senhor, os seus nomes no seu sangue, para que o inimigo não tenha parte por causa desta obra. Oh maravilhoso Deus, nós oramos pelas suas famílias, pelas suas necessidades, para que possa supri-la, no nome que é sobre todos os nomes, nome do Senhor Jesus, a quem sempre pedimos e recebemos. Amém. Amém. E amém, Jesus. Até na quinta-feira, 18 horas.